Há uma razão para que as coisas sejam do jeito que são. E se você tivesse visto tudo o que vi e soubesse tudo o que sei, talvez entendesse melhor. Conde Drácula. Salve nação! Quem vos fala é o Lorde. E hoje vamos falar dele, que dentre todos os monstros da ficção é com certeza o mais conhecido. Estou falando, obviamente, de Conde Drácula. O livro Drácula de Bram Stoker foi lançado em 1897 e para escrever a sua obra, Stoker teria ido fundo em busca de uma imersão na história, tradição e lendas da Romênia, que segundo ele era uma piscina para a imaginação. Drácula de Bram Stoker é inclusive uma das obras literárias mais adaptadas na história, tendo aproximadamente 200 versões diferentes entre filmes, quadrinhos, jogos, entre outros. E o próprio personagem do Conde Drácula é o recordista pelo Guinness Book como personagem com mais aparições em diversas mídias, direta ou indiretamente. A figura do Conde Drácula foi inspirada no nome mais emblemático da tradição e história romena, ou seja, Vlad o Empalador. E muitos acreditavam que Drácula seria realmente Vlad, ainda que no romance o autor não tenha feito essa afirmação. Essa referência foi assumida com maior propriedade na versão cinematográfica de 1992, Drácula de Bram Stoker, em que os roteiristas e diretor fizeram do Conde sendo o próprio Vlad, e posteriormente Drácula como Vlad o Empalador foi incorporado por Dacre Stoker e Ian Holtz na continuação da obra clássica, lançado em 2010, Drácula, o Morto-Vivo. E agora falemos um pouquinho do Drácula clássico da obra de Stoker. O passado. O que se sabe do passado de Conde Drácula do livro vem apenas do que ele mesmo conta e como os personagens transcrevem isso em suas cartas. Drácula se descreve como vindo de uma linhagem descendente dos Hunos chamada de Sículos, de guerreiros bravos, sendo ele próprio um líder militar que expulsou os turcos de suas fronteiras. E é apenas isso que sabemos, na verdade. E assim, com a informação passada pelo próprio Conde, esse vazio de informações de sua origem e seu passado e a dedução de sua inspiração é que permitiu que fosse ligado o histórico Lorde Empalador ao nosso querido Conde Drácula. Mas na verdade não existe nenhuma afirmação contundente do passado de Drácula. Não na obra original. A motivação. Diferente de como foi apresentado em alguns filmes e outras mídias, o Conde Drácula de Bram Stoker não tinha intenções românticas ou amorosas e afins. Drácula não era um vilão criado pela perda ou sofrimento. Pelo menos isso não está nas páginas do livro clássico. Na verdade, o Drácula do livro é um monstro cruel e vingativo que se faz de humano e elegante para enganar os homens e então dominá-los. Mas então qual poderia ser a motivação de um monstro cruel e sem emoções? Em algum momento de sua longa e até então vida eterna, Drácula decidiu que era hora de se mover de seu castelo isolado para um mundo moderno e vivo de Londres. A verdade é que é impossível saber qual é a motivação do Conde. Tudo que se sabe ou debate das motivações do maior vampiro de todos os tempos é baseado em sugestões dadas pelos personagens durante o romance. Mas vale lembrar que na história original o próprio Conde tem bem poucas aparições, e se compararmos com o tamanho do livro, que é relativamente grande, essa falta de informações só aumentou o mistério em torno do Conde. Algumas das teorias em torno da motivação real do Conde Drácula entre os leitores e fãs é que, puxando para o lado das adaptações modernas, o vilão buscava realmente vingança pela perda de uma amada no passado, sendo que essa tal amada seja talvez uma metáfora para a sua provável morte em batalha. E em outras teorias dizem que Drácula decidiu ir para Londres como preparação para uma estratégia de dominação, mas no final das contas é tudo teoria. Os poderes. Alguns dos poderes de Drácula que são vistos no livro é sua capacidade de se metamorfosear em outras criaturas, tais como um enorme cão, em lobo, em algo semelhante a um grande morcego, podendo se transformar também em névoa e mesmo alterar a sua estatura física. O Conde também tem poder de controlar feras, ter influência telepática e hipnótica em humanos, principalmente naqueles dos quais ele se alimenta e oferece seu sangue. E vinculado a esse último poder
é a sua capacidade de transformar humanos em vampiros. E em sua gama de poderes também está o controle limitado de elementos da natureza, por exemplo, evocar tempestades. Drácula conta também com força e velocidade sobre-humanas. Além disso, conta com uma inteligência sem igual. Sua capacidade estratégica seria outro grande ponto forte, mas nesse caso não sobrenatural. Apesar de sua gama de poderes, Drácula conta também com uma série de fraquezas. Tal como seus poderes são muitos, suas fraquezas também são. Entre as fraquezas clássicas que ficam à sombra da crença católica, ou seja, muitas coisas sagradas ao cristianismo são capazes de ferir ou enfraquecer o conde, como, por exemplo, crucifixos, água benta, prata, entre outros. Há também a boa e velha estaca no coração. Além disso, há de se lembrar que muitos dos poderes de Drácula ou desaparecem ou ficam limitados no período do amanhecer até o anoitecer, sendo exatamente à noite onde seus poderes estão à sua plena disposição. Por exemplo, seus poderes de metamorfose são completamente inexistentes durante o dia. Curiosidades. O livro de Bram Stoker é em formato epistolar, ou seja, o que lemos é basicamente um conjunto de cartas e informações que os personagens enviam um para o outro ao longo do livro. E disso vem a segunda curiosidade. Drácula não tem um capítulo ou carta próprios dele, ou seja, nunca vemos o ponto de vista do próprio Drácula. Há algo que leva muitos a acreditarem que Drácula e suas noivas não são os únicos vampiros reais nesse universo. Isso vem do fato de que, quando Van Helsing é convidado para dar seu parecer sobre a misteriosa doença de Lucy, ele de cara deduz que a moça vinha sendo vítima de um vampiro, embora não diga isso para os outros, de início. O livro ganhou uma continuação direta pelo sobrinho bisneto do autor, Dacre Stoker, junto com o roteirista Ian Holtz. A continuação se chama Drácula, um morto-vivo, e se passa 25 anos após a trama original e tem como vilã principal Isabel Bathory, a Imperatriz Sangrenta, mas Drácula também está presente na obra. Mas em outro momento falarei do Vlad e da Isabel históricos. Por hoje é só, mas lembrem-se de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal, pois muito mais vem por aí.